Rádio Bandeirantes. Sei que talvez não seja o resultado que você mais gostaria, mas é um empate importante contra o Fortaleza. Mas o que mais se tem falado é a ausência de alguns jogadores, como o próprio Duqueiroz, o Barleta, Júnior Moraes. Quem? E a ausência de alguns jogadores que não foram relacionados para a partida de hoje. Queria que você falasse sobre a ausência do Barleta, também do Duqueiroz, do Júnior Moraes, jogadores que não estiveram na partida hoje. Se eles não estiveram aqui é porque eles não eram para estar aqui. Eu optei por outros. Faz parte dentro Eu tenho tantos jogadores, né? E a opção foi por outros jogadores, né? Então eu prefiro muito mais falar do que estão aqui do que falar dos que não foram. Só para te falar sobre o Duqueiroz, ele não é mais jogador nosso. Se eu botar ele, você vai me dar porrada se ele se machucar. Vai falar assim, esse Luxemburgo é responsável, colocou o jogador, daqui a um mês ele vai embora, quebrou a perna, machucou, que nem o Luizão lá atrás contra o Borussia, que ele se machucou, e eu falei que não era para ele jogar, e ele jogou e perdemos 10 milhões de dólares. Essa pergunta que você faria o contrário se eu colocasse ele para jogar, tomasse uma porrada e falar, pô, o Luxemburgo é responsável. Então eu prefiro que ele vá cuidar da vida, ele não está mais com a cabeça aqui, ele vai buscar um outro espaço, outro lugar, e a gente vai colocar os jogadores que eles possam estar com a cabeça aqui. Só vou falar do Queiroz porque é uma coisa que... Agora os outros, cara, não tem por que eu falar dos caras que não vieram para cá, tem que falar dos caras que estão aqui, entendeu? Vanderlei, boa noite, aqui no meio. Em 4 dias, né, praticamente que você está lá, é muito difícil você dar ritmo de jogo para a equipe, montar um sistema, mas, e ainda mais como contra uma equipe como Fortaleza, que joga junto há tanto tempo com o mesmo técnico, né? Agora, deu para perceber a diferença da entrevista que o Cássio deu no jogo passado, que o time estava no limite psicológico, para o time de hoje, né, a força de vontade, a garra, o Gil no ataque no final do jogo, o Matheus Bidu, outros jogadores, enfim. O que você fez para mudar esse ânimo do Corinthians e se você concorda que esse foi o grande diferencial do jogo passado para o jogo de hoje, por favor? Obrigado. Boa. Assim, se você percebeu, o Corinthians foi consistente em cima daquilo que nós treinamos no primeiro tempo. O Fortaleza tem um time muito bem organizado, já está com treinadores na 3ª temporada, contrata jogadores de acordo com o que ele precisa para a sua equipe, e é uma equipe que todo mundo está encantado de ver jogar aí, porque é um time bom, é um time muito bom. E nós conseguimos deixar ele dominar a bola. O que eles queriam? Que nós fôssemos marcar ele sob pressão no campo deles, para poder encontrar espaço para velocidade, tanto do lado direito como do lado esquerdo, que são jogadores velozes. Ele trocou o jogador, o Pochettino, que joga naturalmente com o Thiago, já não jogou hoje porque ele quis deixar o meio-campo dele mais consistente, porque ele sabia que a gente ia ter um meio-campo mais consistente. Então, quer dizer, já houve uma preocupação do adversário com a gente. E o time se manteve equilibrado no primeiro tempo. Depois, em função do resultado e da busca de querer uma conquista, vai se desorganizando naturalmente. As mudanças vão acontecendo, então não tem é muito pouco tempo para que você consiga entrosar tudo ao mesmo tempo, né? Então eu achei que foi muito bom. O Matheus com o Rony e o Fausto, eles deram consistência e conseguiram chegar. Agora precisam chegar um pouco mais. A entrevista, cara, isso aqui é Corinthians, o desgaste emocional vai ter. Então, o Cássio é um atleta que a expressão física dele, a expressão facial dele tem muita coisa que passa para o elenco, né? E você vê que ele já é uma entrevista totalmente diferente, porque ele viu que coisa que aconteceram coisas boas. E aconteceram coisas boas mesmo, sabe? Porque a bola hoje já bateu na trave, não entrou. A bola hoje já o cara já fez o gol, estava impedido, voltou. Quer dizer, aí depois nós saímos atrás, conseguimos empatar e tivemos chance de poder virar o jogo. Então aconteceram coisas boas, eu vou me ater mais a essas coisas boas do que as coisas ruins que eu observei, que aconteceram, né? Mas eu prefiro me ater mais a coisas boas que aconteceram dentro do jogo. Vanderlei, boa noite, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o Roger Guedes, né? No ano passado ele até deu algumas declarações que não gosta de jogar de centroavante, gosta de jogar na ponta esquerda. Como foi essa conversa com o camisa 10 do Corinthians, que sem dúvida está sendo o principal jogador do time, para voltar a essa posição e deixar um pouco o lado esquerdo do campo? Obrigado. Cara, eu conversei bola com ele. Você percebeu que o Roger Guedes, eu dei mais liberdade para ele, teve 2 jogadas no primeiro tempo, que é a jogada de atacante, em que ele bateu para receber a bola como se fosse receber um passe em cima, e ele já recebeu a bola na frente, em condições de poder dominar a bola e ir até ir para o gol.
É isso que eu quero. Porque ele estiver ali, ele vai estar próximo do gol. E ele pode jogar do lado. Só que nós ficamos vulneráveis, perceber? Nós ficamos vulneráveis. Eu tive que trazer o Biro para dentro. Nós ficamos vulneráveis, porque o Yuri, ele não tem a característica de meio campo. Eu tive que trazer o Biro para dentro e colocar o Roger na esquerda para nós equilibrarmos de novo o meio campo com a segunda bola, que era roubar e achar alguém na frente aqui, a bola ficar. Aí o Biro veio para dentro, que é um jogador que tanto joga pela direita, como pela esquerda, como por dentro. Então o Roger jogar pela esquerda, com o Yuri, né? Nós vamos ter uma vulnerabilidade importante ali, entendeu? Mas é uma coisa que pode acontecer dentro do jogo. Vanderlei, Rafael, Energia 97, Rafael Esgrilles. Prazer falar com você, não tinha conversado com você ainda. Prazer é todo meu. Vanderlei, juntando e contando o Fagner, como são 6 jogadores provenientes da base do Corinthians, contando com o Fagner. Queria que você falasse um pouco desses jogadores que tiveram chance hoje, principalmente o Pedro. Eu não sei se há essa possibilidade. Hoje, com a atuação do Biro, você estuda a possibilidade de pedir a desconvocação do Biro da seleção sub-20? Não sei se há essa possibilidade. Acho difícil, porque ele é titular da equipe, né? Um jogador que a seleção conta bastante com ele. É que eu assim, acho que foi no treinamento de quando foi essa semana que nós treinamos lá com os reservas contra os juniores. Aí eu vi aquele cara, que ele parece aquele cara daquela música. Que faz aquele negócio assim, não faz? O cabelo vem aqui, né? Como é que é aquela música lá? Como é que é? Uma que tá na net aí. Como é que é? Fala aí, porra. Como é que é? Aquele negócio lá, aí que faz tira um capô aqui, aparece aqui, né? E ele é um jogador, rapaz, interessantíssimo. É um jogador que tanto joga por dentro como por fora, na esquerda e na direita. Por fora, na esquerda e na direita. E com uma coisa, primeira jogada que ele fez, ele quebrou linhas. Isso é fundamental no futebol, quebrar linhas, né? E depois, quando eu passei ele para dentro, ele deu um tapa, que ele achou o Roger de primeira, que é jogador que sabe jogar bola, né? Eu cheguei agora, se eu tivesse chegado um pouquinho antes, eu ia pedir para que ele não fosse, porque o Hendrick não foi, né? Então acho que um jogador que nós precisamos de colocar como mercado de futebol, valorização da base, e para a equipe que precisa de um jogador talentoso como ele, né? Eu teria pedido para que ele ficasse aqui. Ele, o Pedro, são jogadores importantes. Nós estamos fazendo um processo de renovação, na oportunidade para os jovens. Eu gosto muito disso. E jogadores com a cara, com a marca do Corinthians, né? Isso é muito importante. E ele é um jogador diferente. É um jogador que vai dar muitas alegrias ao Corinthians. Agora, ele vai para a seleção, né? Se pudesse ficar aqui, seria bom, né? Agora, só não entendo porque é um jogador que... o Hendrick, né? Tá ficando e é um jogador que levaria para a seleção naturalmente, né? Mas faz parte. Oi? Não dá mais tempo? Eu acho difícil, cara, né? Acho difícil. Mas se puder, seria bom, né? Se pudesse. Vanderlei, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você falou sobre o Guilherme Biro, jogador que quebra linhas, e é um estilo de jogador que você gosta. Eu queria que você fizesse uma análise do Pedro hoje. Fez apenas o 6º jogo dele pelo profissional, o 2º como titular. Que avaliação você faz dele? E se esse é o estilo de jogo que você procura, com jogadores de velocidades pelo lado do campo. Obrigado. Ele é velocista, né? Ele gosta de espaço, né? E a proposta de jogo nosso que não era de marcar adiantado, era marcar um pouco mais da intermediária para trás, para ter bola, porque o que o Fortaleza queria é que nós marcássemos adiantado. Eles são muito fortes nisso, tanto com o Moisés como o que joga o Canhotinho, que joga na direita lá. Então eles são perigosíssimos. E aí eu fiz o time chegar um pouquinho mais. Então precisava do Biro, só que nós giramos a bola muitas vezes no primeiro tempo, e aí nós até conversei sobre isso aí, no intervalo. E ela chegava no Murilo, e aí o Murilo, o Rony, já podia achar o Biro direto no mano a mano. Aí ela vinha no Fábio Santos e com dita já nas costas dele. Era um passe que seria melhor, mas isso é coisa de treinamento. Porque o Biro é bom quando tiver um espaço para ele poder estar no mano a mano, velocidade. Tem uma bola que eu acho que não estava impedido, que o Matheus, nós treinamos aquilo dele, vir pegar e a Matheus ou Fábio meter essa bola por cima, ele já ia embora, aquilo ali é a jogada dele. Então assim, tem 17 anos, primeiro, segundo jogo no profissional, agora ele vai jogar mais vezes. Vai ter que jogar mais vezes, vai começar a entrar e botar ele para jogar. Vanderlei, Luiz Fabiani da Rádio Itatiaia. Hoje você optou por uma escalação que na idade média são quase 5 anos de diferença em relação ao que vinha jogando. Isso é um indício que você trabalha para rejuvenescer a equipe? E se sim,
isso implica necessariamente em algumas contratações do Corinthians já no meio do ano. Agora, com uma semana à frente do clube, o diagnóstico que você tem do elenco, é que o Corinthians precisa contratar? Cara, essas coisas não adianta que. Boa pergunta, ótima, mas eu só respondo internamente, cara. Eu não vou responder aqui. O que nós vamos fazer? Até porque o mercado é muito rápido, né? Se eu falar o nome de um jogador de meio campo, jogador de ataque, aí de um preço muda para outro. Então, tá? E outra coisa que eu gostaria que você entendesse. Eu coloquei um meio campo para que a nossa equipe tivesse consistência com um adversário muito difícil, né? Cara, o Fagner hoje jogou com saúde o tempo todo, porque ele jogou por trás apoiando, ele não é mais nenhum garoto, jogou por trás apoiando no ataque como jogador de meio campo, e de vez em quando ele errou muito pouco passe e abasteceu o Adson o tempo todinho. Não precisa aquele negócio que o pessoal fala box to box. O Fábio não é mais garoto, tem que passar toda hora na linha de fundo, porque ele não vai aguentar, mas ele pode descer consistente. O Fábio, ele foi até o limite dele, porque ele vinha de uma lesão, uma doença, ele ficou abatido esses dias aí, então ele foi no limite, tanto é que eu coloco o Bidu no lugar dele. E o diminuir a idade... Cara, eu não quero jogar para os jogadores mais experientes, até porque o futebol não é desta forma, senão você teria que crucificar o time do Fluminense, tem jogadores tão experientes como nós temos. O Marcelo, quantos anos tem? 35 ou 36? O Felipe tem quantos anos tem? 40. Quantos anos tem o Fábio? 41. Quantos anos tem o centroavante, o Cano? Então, quer dizer, não quer dizer a idade. É um entrosamento, é uma proteção, uma série de coisas que você precisa de organizar. O jogador que não pode, com idade, passar tantas vezes. O Marcelo é praticamente um jogador de meio campo no Fluminense. Não um jogador de agudo, que passa, como ele passava antigamente. Ele vem organizando. Então, tudo isso é questão de quê? De tempo, maturação, treinamento, para as coisas se encontrarem. Obrigado. Luxemburgo, boa noite. Você falou que buscava um meio-campo consistente hoje para enfrentar o Fortaleza. Na verdade, um meio-campo consistente como um todo. Contra o Del Valle na terça-feira passada, você começou com o Fausto Vera, Maicon, Giuliano e Adson. Hoje, ao invés do Giuliano e do Maicon... O Adson não é jogador de meio-campo, peraí. Isso, Adson, mas no trio do meio-campo. O Adson não é jogador. O Adson é um cara que joga na direita, puxando para dentro, mas não como jogador de meio campo, puxando como atacante. Mas em relação ao Giuliano e ao Maicon, o Giuliano e Maicon começam no banco de reservas, hoje você prefere o Rony e o Matheus Araújo. Com esses dois, você achou que hoje o meio campo, ele chegou mais perto desse patamar de consistência que você pensa para o time, e também numa outra função de permitir com que o Roger Guedes não pudesse ficar ali mais preocupado com o ataque, como você tinha falado também no último jogo? A ida do Roger Guedes para dentro foi isso, deixar ele mais próximo, né, mais livre, né? E o Yuri quebrou o gelo, né? Porque se ele entra de cara e não faz o gol, ele ia ser cobrado. Ele, de repente, falou, você vai entrar depois, você vai fazer o gol, ela vai bater na tua bunda, vai entrar, vai começar a coisa a mudar. Agora, a análise eu não gosto de fazer de comparação, que nem você fez. O fulano e Beltrano que jogou no jogo passado, o Vale agora jogou daqui. Não, essas análises são internas no nosso comportamento diário, das coisas que vamos fazer diário, de análise de quem pode jogar, quem não pode jogar, entendeu? Senão, vocês não vão perdemos pro Del Valle, empatamos hoje, aqueles caras não prestam, que prestem hoje, não. Tem que fazendo a coisa acontecer. Aqui, Luxemburgo, tudo bem? Boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Duas perguntas. A primeira, em cima dos garotos, né? O Biro, o Matheus, Pedro, todos eles ali, eu queria que você falasse da parte física e atlética deles. Porque o futebol de hoje, né, com a marcação muito perto, enfim, você precisa ter a sustentação física para um drible, para o lançamento, eu queria saber, você está encontrando isso? Porque muitas vezes os seus jogadores tomam a trombada, tem a pegada, eles caem no chão, enfim, quanto tempo você acha que isso, com uma suplementação alimentar, enfim, quanto tempo que isso melhora, se você também já diagnostica aí uma situação de crescimento nesse sentido? E a segunda, por favor, o posicionamento do Paulinho. Até agora ele era centroavante, estava entrando com os outros treinadores como centroavante, com você como segundo volante. Você conversou com ele, é uma decisão sua, a partir de agora ele entra no meio de campo e nada aquela coisa de centroavante mais? Obrigado. Cara, se você ver a consistência de equipe hoje e quadra passada, você vai ver que já houve um acréscimo do jogo passado para esse jogo. Por quê? Não é porque nós avançamos fisicamente, porque a equipe compacta, a equipe mais bem posicionada, o jogador desgasta menos. Isso é normal dentro do futebol.
quando você tem um time equilibrado. Então, o adversário teve mais posse de bola, de repente encontrou mais espaço, mas não tinha nunca bola final no primeiro tempo. A bola final sempre morria em cima da gente. Então, essa é uma equipe que já tive mais tempo de treinar. Podia ser com outros jogadores, mas já tive mais tempo de treinar, de poder fazer ontem, só trabalho tático ontem, só trabalho tático, dando ênfase às coisas que aconteceram. Eu ia falar uma coisa, mas não posso falar que os adversários estão treinando. Houve uma mudança importante hoje dentro da equipe de posicionamento defensivo, né? Houve uma mudança importante. Então, acho que as coisas estão acontecendo. E eu não gosto muito de ter essa coisa de ficar falando na equipe para fora, aconteceu isso e aquilo. Acho que nós estamos no caminho certo. E vocês, que são experts, né? Vocês são espertos, vão vendo que as coisas estão acontecendo e as cobranças vão existir, não vão existir, mas as coisas vão acontecer. Eu acho que nós estamos com pouco tempo, estamos caminhando bem. Eu não vou falar individualmente, cara. Porque, assim, Paulinho é um jogador de quantos anos? 34 para 35. Cara, se eu tiver que usar ele de centroavante em qualquer momento, eu vou colocar. Mas não é a posição que ele joga, é? Então, eu tenho que ver com o Paulinho o seguinte, aonde é que ele pode jogar? Ele é um jogador... Agora, ele não é mais aquele jogador que ele entrava, né, entre os zagueiros, entre o quase zagueiro, o lateral esquerdo, entre os dois zagueiros. Ele não consegue mais entrar ali. Então, a gente tem que ir mudando a posição dele, né? Mas eu conversei com ele. Olá, Lucha. Caio Belentani, da Rádio Resenha do Interior. Também venho fazer uma pergunta para entender onde você acha, depois de uma semana que você já está à frente do clube, onde que o Corinthians consegue chegar nesse brasileiro, tendo em vista a dificuldade que está tendo com, por exemplo, que teve com o Goiás, claro que não estava com você, estava com o Cuca, mas onde você consegue ver que esse elenco do Corinthians, sem novas contratações, onde que consegue chegar? E aí minha pergunta também vai para entender como você vê o Corinthians à frente do Atlético Mineiro na próxima semana na Copa do Brasil. Vamos deixar o Atlético para depois, o cara é muito acelerado, cara. Vamos deixar o Atlético lá para frente. Vamos falar, tem o Botafogo, tem o São Paulo, né? Tem uma série de coisas que vão acontecer antes do Atlético, né? Agora, te precisar quando que nós vamos começar, é meio complicado, né? Nós já começamos. Pegar o jogo passado para cá, já melhoramos. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. A minha projeção com os jogadores foi que nós temos elenco, jogadores que ganharam campeonatos importantes aqui, jovens, talentosos, que podem melhorar. Você vê que são jogadores que mostraram que o Matheus é um jogador leve, o Fausto é um bom jogador, o Biro mostrou, o Pedro é muito jovem. Então nós temos um atacante como o Yuri, como o próprio Roger, são dois atacantes que você vai ver no futebol brasileiro, quem tem uma dupla como o Roger e o Yuri, né? O Yuri não está fazendo gol, mas daqui a pouco a bola começa a entrar. Então eu vou fazer uma projeção, eu acho que nós vamos chegar, mas não dá para eu te precisar. Cara, tu vai ver. Vamos junto comigo. Lá na frente você me pergunta isso aí. Beleza?